Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai. Eu quero agradecer o convite de poder estar aqui para dar aula sobre a Lei 9296, a Lei da Interceptação de Comunicações Telefônicas e Telemáticas. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema bem sensível e ao mesmo tempo fascinante. A interceptação da comunicação telefônica e telemática é a forma como o Estado pode, dentro da legalidade, penetrar naquilo que é mais íntimo do ser humano, a comunicação. Tá? A base constitucional dessa discussão está no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então percebe, pessoal, que a regra é que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas. Aqui, esse termo telegráfico eu até quero estudar, que é bem antigo, a Constituição de 88, tudo bem. Porém, existe uma exceção da quebra desse sigilo, através da interceptação telefônica, com a finalidade de investigação criminal ou com a finalidade de instrução processual penal. E ainda fala assim, na forma em que a lei estabelecer. Que lei que vai estabelecer isso? Constituição de 88, em 96 veio uma lei para estabelecer isso, que é a Lei da Interceptação Telefônica, 9296 de 96. Essa norma é um pilar da proteção à intimidade, à privacidade e à liberdade de expressão, mas também abre uma exceção cuidadosamente delimitada em que o Estado pode interceptar comunicações somente com autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução criminal. Então vamos lá. Interceptação entre terminais. O que é essa coisa de que fala interceptação de terminais? Eu estava estudando sobre isso. A comunicação telefônica é aquela realizada por meio da voz transmitida em redes telefônicas. O telefone fixo, celular ou aplicativo que simule chamada de voz, como o WhatsApp ou o Telegram. Já as comunicações telemáticas são as que ocorrem por meio de terminais telemáticos. Aqui o conceito é mais amplo, tá? Terminais telemáticos são equipamentos capazes de enviar, receber e processar dados por meio eletrônico, e-mail, por exemplo, tá? Não só o e-mail, eu anotei o iCloud, também o conteúdo que está no iCloud, aquelas nuvens, né? Então vamos lá. Aqui eu estou falando interceptação de terminais, fluxo de dados, tá? E não é só isso que essa lei regula, não. Captação ambiental também, que advém através do pacote anticrime. Imagine uma organização criminosa que o cara já é cabreiro com essa coisa de telefone, ele fala pouco no celular, no zap, etc., mas ele faz reuniões em seu escritório. Um chefão do tráfico, um exemplo assim. A captação ambiental é justamente para pegar, gravar áudio, filmar, né? Eu vou falar mais sobre isso. Obviamente a polícia, mediante autorização, instala um transmissor que vai captar sinais ópticos de áudios visuais e transmitir para um receptor. Isso não é possível em terminais telefônicos, né, que só pega o áudio. A captação ambiental que veio com o pacote anticrime, ela é mais invasiva, tá? E de certa forma, mais eficiente. Se já foi escutado todos os meios de prova, a captação ambiental ela é mais eficiente. Vamos falar primeiro item que eu quero falar. Quais os requisitos tem que ter quando a gente fala de interceptação telefônica? Primeira coisa, pessoal, primeiro requisito que eu quero falar aqui. Tem que haver indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal.
tá? Em que a pessoa pode ser autor ou partícipe da infração penal. A lei colocou infração penal, mas na verdade aqui é crime, tá? Eu vou explicar depois por quê. Segundo indício, que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Se há outros meios disponíveis, menos invasível do que a interceptação telefônica, esses meios têm que ser utilizados. Esgotando esses outros meios, que não há possibilidade de prova por outros meios, essa interceptação telefônica é a última ratio, tá? O último meio de prova. Então, o quesito tem que ser que a prova não possa ser feita por outros meios. É um requisito. Tá? Terceiro requisito, o fato investigado, seja com pena, o fato investigado tem que ser com pena de reclusão. Tá? Não pode ser prisão simples, contravenção penal, não, porque crime, por exemplo, furto simples é até 4 anos. Tem que ser pena de reclusão, que é mais de 4 anos ali que a pessoa vai para um regime fechado. Não pode ser crimes punidos com crimes de detenção, tem que ser crimes de reclusão. Aí que eu falo que lá na lei está errado, porque quando você fala em infração penal, é gênero de crime e contravenção penal. Mas contravenção penal não cumpre o quesito da interceptação telefônica. Que um dos quesitos é o fato investigado seja com pena de reclusão. Não pode ser prisão simples, não pode ser crimes punidos com detenção. Então aí que entra um erro terminológico de nomenclatura. Aí a gente vai falar de crimes de tráfico, né? Lavagem de dinheiro e etc. Estou seguindo meu roteirinho aqui, pessoal. Ok, tem que ter esses requisitos que eu falei, tá? E o requisito do pedido. Além desses 3 requisitos aí, você tem que ter, como eu falei, indícios razoável de autoria e participação. A prova não pode ser feita por outro meio. O fato investigado tem que ser com pena de reclusão, não de detenção. Além desses 3 requisitos, para a autoridade fazer o pedido para o juiz, ou o MP, através de requerimento, fazer o pedido para a interceptação telefônica, tem mais 5 requisitos. Descrição clara da situação do objeto da investigação. 2, o investigado seja qualificado, ou seja, o nome do investigado, o CPF, a residência, os pais, onde ele mora. Nem sempre isso é possível. Se não for possível, tem que ser justificado. Por quê, pessoal? Esse quesito aqui de identificação significa o controle mais adequado para a legalidade da interceptação. 3, precisa demonstrar necessidade. O que é isso, necessidade? Só será possível através da interceptação telefônica. É até uma redundância. No direito processual penal, existe dupla redundância. Você vê que ele fala lá nos 3 requisitos principais. Quando não houver outro meio de prova, já foi esgotado os meios mais invasivos, os meios disponíveis, é isso? Meios disponíveis já foi esgotado. Então, o único meio é a interceptação. Aqui ele faz uma redundância. Precisa demonstrar necessidade. Ou seja, quando não há outro meio de investigar, a não ser pela interceptação telefônica. 4, indicar meios. Como será feito? Hoje antigamente era mais difícil. Hoje a polícia judiciária liga para a operadora, por exemplo, liga para a Vivo e fala, ó, a gente vai fazer uma operação, a gente precisa da sua colaboração. Existe já, o mundo digital facilitou isso, tá? Indicar os meios. Excepcionalmente, a solicitação verbal. Imagina que você tem uma vítima de sequestro, cada minuto é um risco para a vida dela. O delegado pode falar para o juiz, olha, a gente vai fazer uma interceptação telefônica para salvar uma vítima de sequestro, é excepcional, a regra é por escrito. Mesmo assim, o delegado verbalmente falando, sei lá, por telefone com o juiz, o estagiário dele tem que reduzir isso a termo, tá?
Vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Quem pode pedir a interceptação telefônica? O juiz pode pedir de ofício. Ele pode decretar a interceptação telefônica por ofício. Tem um debate nisso, porque quando o juiz pede de ofício, ela não se harmoniza com o sistema que veio aí com um pacote anticrime, que fala que o Brasil tem um sistema acusatório, que limita os poderes de instrução de iniciativa própria pelo juiz. Tá? E a outra corrente fala que ainda temos alguns flertes com o sistema inquisitivo. Mas o fato do juiz poder pedir interceptação telefônica de ofício não tem nenhuma decisão, nem jurisprudencial, que fala que é inconstitucional. Tá? A requerimento do delegado, a autoridade policial, durante o inquérito policial, a investigação ali pode pedir para o juiz a requerimento do delegado. O MP também a requerimento na instrução, na investigação e na instrução penal. Como é que funcionam os prazos, pessoal? O delegado pede, o juiz tem 24 horas para autorizar. Ou o MP pede, o juiz tem 24 horas. O prazo que será dado para começar, vamos falar assim, a duração da interceptação telefônica tem que ser 15 dias. Tá? Esse é o prazo da lei. 15 dias. Começa a contar a partir da efetivação da medida. Prorrogações. Pode ter sucessivas prorrogações, mas cada uma delas o juiz vai analisar se está presente ainda aqueles requisitos lá, que eu já mencionei aqui. Procedimento. O juiz autoriza, faz o deferimento, ok, vocês podem 24 horas. A autoridade policial, o delegado, é que vai conduzir. Por quê? Porque tem competência técnica para isso. O delegado dá ciência ao MP, mas ele que conduz. 3. Vai acontecer na terceira etapa aí a transcrição, que chama degravação, é a transcrição da investigação. Tudo que está que o cara está lá escutando a interceptação telefônica, ele vai transcrevendo. Não é obrigado a ser ipsis literis tudo, tá? Mas o que ele não pode fazer é omitir fatos. Isso em hipótese alguma. Quarta etapa, a polícia envia o resultado ao juiz por meio de um auto circunstanciado. O delegado faz um relatório. E preste atenção, esses autos desse procedimento são apartados. O que significa isso? A gente tem um auto lá do inquérito policial e a gente tem um auto da instrução criminal. E tem um terceiro, a gente tem um terceiro auto que é não é auto, tem uma terceira pasta, vamos colocar assim, que é o relatório ali da interceptação telefônica é apartado. Ele não é junto com o inquérito, nem junto com a instrução. Ele é fora ali. Ele não está dentro dos autos do inquérito, nem dos autos do processo. Está numa pasta diferente, autônoma, autodistinta. Se a interceptação não... Por que isso, pessoal, que tem que estar numa pasta distinta? Porque imagina se essa interceptação telefônica tivesse lá no auto do inquérito. Aí o investigado, através do delegado, ia descobrir que tinha uma interceptação telefônica na sua casa, ele não ia falar mais no telefone. Então é justamente para garantir o sigilo e a efetividade da operação. Vou levantar aqui. Então, autos apartados é justamente isso. Existe uma pasta ali do inquérito, uma pasta ali da instrução criminal e vem uma pasta que está ali todo o conteúdo da interceptação telefônica. Porque é assim, autos em apartados, que fala, autos apartados, é justamente para proteger, para ser sigiloso e para ter eficiência. Porque se o cara que está investigado, ele tem acesso ao inquérito e lá ele descobre que nos autos do inquérito que tem uma interceptação telefônica, ele não vai falar mais no telefone e vai prejudicar a operação. Aí vem, pessoal, captação ambiental.
Captação ambiental foi introduzida como pacote anticrime. Aqui o juiz não pode decretar uma captação ambiental de ofício. Obviamente, o pacote anticrime veio trazendo com força ali na lei o sistema acusatório, limitando o juiz produzir prova de ofício perfeitamente. Aqui na captação ambiental, o juiz não pode decretar uma captação ambiental. Pode ser requerimento delegado, inquérito policial ou MP na investigação ou na instrução processual. Pessoal, quais os requisitos? O que é captação ambiental? Como eu já falei, é colocado ali um interceptor, eu esqueci a palavra, mas é colocado um aparelho no ambiente aonde capta ali sinais ópticos, visuais, né? Ópticos é visuais, né? Sinônimo, de áudio, de imagem, de tudo, é muito invasivo. E isso vai para um receptor, que vai ser transcrito. Isso é captação ambiental, tá? Mas tem requisitos também, alguns em comum com a interceptação telefônica. Que a prova não pode... quando na prova não pode ser feito por outro meio. Percebe que isso porque é um meio muito invasivo. Aqui é tão invasivo que a interceptação telefônica torna-se até um meio disponível. Se não é possível a interceptação telefônica, aí que vai para a captação. É a última da última ratio mesmo, porque ela é muito invasiva. Porque você imagina, a interceptação telefônica, ela pega ali, é invasiva também, mas a captação ambiental pega tudo, toda a intimidade ali. Né? Segundo requisito, elementos probatórios de autoria, indícios de autoria, elementos, aqui ele não coloca indícios de autoria, coloca elementos probatórios, muda só uma palavrinha, elementos probatórios de autoria. 3, aqui é mais, eu acho que o legislador escreveu melhor do que na interceptação telefônica. A captação ambiental, ele fala o seguinte: cujas penas máximas seja superior a 4 anos ou infrações conexas. Aqui é crime, pessoal, porque não existe contravenção penal com uma superior a 4 anos. É um erro do legislador aqui. Então, o certo seria assim, cujas penas máximas seja superior a 4 anos ou crimes conexos. Porque não vamos falar de infração, porque infração é gênero, e dentro desses gêneros tem duas espécies, crime e contravenção penal. Aqui não cabe contravenção penal. Nem prisão simples. Então, 3 requisitos já falei. Aí tem um requerimento e instalação. Tem dois quesitos aí. Quesito A, descrição circunstanciada. O que é isso? Nesse requerimento, para você reivindicar a captação ambiental, tem que falar, tem que descrever o local, a gente vai colocar ali numa tomada, um exemplo, ou num abajur, tem que fazer uma descrição. Como é que vai ser a forma de instalação? Como é que vai ser essa forma de instalação? A gente teve uma informação que eles estão precisando de ar-condicionado. Fazer uma manutenção no ar-condicionado. Eles já ligaram para fazer orçamento de 2 empresas. A gente vai fazer um esquema que eles vão ligar e já vai dar direto na central de polícia e a gente vai mandar 2 policiais com roupas de manutenção de ar-condicionado. E aí pode ser que o policial vai disfarçado lá colocar esse aparelho, né, de captação ambiental. Não pode ser em período noturno na casa, tá? Tem aquelas regras lá, aquela lei, tem que ser, o lar é inviolável, tal, tem que ser durante o dia, se for casa. Como é que é o procedimento? Já falei do procedimento. A gente está em captação ambiental agora, né? Fiz uma bagunça aqui danada. Vamos ver se eu organizo. Captação ambiental. Prazo. Qual que é o prazo da captação ambiental? 15 dias. Pode ser novamente. Eu queria só fazer um adendo aqui, pessoal.
quando fala que quando não tem outros meios de prova, é um dos requisitos lá da captação ambiental. Eu quero só fazer voltar um pouquinho aqui com vocês. Aqui, que a prova não pode ser feita por outro meio disponível e igualmente eficaz. Porque a captação ambiental, eu estou falando dos requisitos da captação ambiental, porque ela é muito invasiva, mas se não tiver um meio disponível tão eficaz quanto ela, é a captação ambiental que vai ser feita. Então, mas tem que ter uma análise, primeiramente, se existem outros meios que não seja captação ambiental. Serve a interceptação telefônica? Ok, então não é captação ambiental, porque é a mais invasiva. Porém, esse meio tem que ser eficiente, tão qual a captação ambiental. 15 dias o prazo, pode ser renovado por igual período, tem que ter autorização judicial, tem que se provar a indispensabilidade, deve haver a presença de atividade criminal permanente, habitual e continuada, que se protrai no tempo, é isso? Eu errei a palavra, foda-se. Gente, não pode, deixa eu só subir um pouquinho. Desculpa, tá? Vou ficar fazendo edição, que edição, pô, meu, trabalho da caramba, vamos estudar que é melhor. Trabalho de fazer edição, dá para se estudar 1 hora. Vamos lá. Gente, não pode confundir captação ambiental, que foi introduzida pelo pacote anticrime na Lei 9296 de 96, introduzida em 2019, com gravação ambiental. Tá? A gravação ambiental é quando um João grava José, sem um José saber, sem conhecimento prévio nem de ninguém, nem da polícia, nem nada. Ele pode usar essa gravação para acusar o José? João gravou José. Isso é gravação ambiental. Não pode. Ele não pode entrar com uma ação de persecução penal contra o José se ele gravou ele, sem ele saber, sem a polícia saber, sem nada. Ele não pode fazer isso. Ele pode usar essa gravação só a fins de defesa. Tá? Aí vem a escuta também. A escuta, pessoal, é quando, um outro exemplo, João, com autorização da polícia, colabora com a polícia, tá? Para conversar com José, com autorização judicial, obviamente, para tentar colher informações do José. Isso chama escuta. Tá? Então, um dos interlocutores está combinado ali com a polícia. Isso chama escuta. Bom, vamos lá. Inutilização da gravação. Conversa que não tem relação com os fatos investigados. Tá? Vamos supor que gravou 100%. 95% o traficante lá está falando com os filhos, com a esposa. Isso é inutilizado, pessoal. Tá? Quem decide isso é o juiz, obviamente. Quem pode pedir a inutilização? O MP e a parte interessada. Isso pode ser investigado ou terceiros. Aí vem crimes de interceptação. É uma conduta criminosa que ocorre sem autorização judicial ou com autorização, mas com outra finalidade. Você fala, como isso? João está com... tipo um delegado que pede autorização para uma interceptação telefônica e coloca o número da amante ali. Ele está com uma outra finalidade. Isso é crime. De 2 a 4 anos. E também é crime a quebra de sigilo. Se a pessoa conta que está tendo uma interceptação telefônica. Crime também. Crime desviar a finalidade, que está lá no preceito até constitucional, para fins de investigação, instrução criminal. A pessoa desvia essa finalidade, é crime. Assim como contar para alguém, ou principalmente quem está sendo investigado, que está tendo
interceptação telefônica. São 2 crimes que tem aí. Tá? Captação ambiental ilegal, sem autorização judicial, é crime também, crime de 2 a 4 anos. Aqui não fala de finalidade, tá? Foi um erro da lei, porque na interceptação telefônica fala desvio de finalidade, como eu dei o exemplo do juiz que pede uma interceptação telefônica e ele coloca lá num dos números o número da amante. Um desvio de finalidade. Ele não está investigando uma organização, não está investigando nada, ele está investigando a amante dele. É um desvio. Né? Já na captação ambiental, só fala assim, uma captação ambiental sem autorização, não fala da coisa de desvio de finalidade. Funcionário público, como é que fica, pessoal, funcionário público? Pena em dobro. Se ele descumprir, por exemplo, o sigilo, pena em dobro. E se ele pegou o conteúdo e revelou, jogou na internet, por exemplo, pena em dobro. Não vai ser 2 a 4 anos, vai ser em dobro. Isso é o caso de funcionário público. Deixa eu vamos dar uma revisão aqui com vocês. Qual o propósito da Lei 9296? Ela nasceu para proteger a intimidade e a privacidade das pessoas, limitando em situações em que o Estado pode interceptar comunicações telefônicas. Esta lei garante que ninguém pode ter suas ligações ou dados interceptados sem autorização judicial prévia. O que a lei regula? Interceptação de comunicações telefônicas, interceptações telemáticas em e-mail, eu dei o exemplo do iCloud, que é das nuvens e etc. Captação ambiental, que foi introduzida pela lei do pacote anticrime, foi introduzido na lei 9296 através do pacote anticrime, que é 13.664, é isso, né? Requisitos: houver indícios razoáveis de autoria, não for possível obter prova por outro meio, fato investigado for punido com pena superior à detenção, é pena de reclusão. Quem pode requerer a interceptação? De ofício, o juiz, por iniciativa própria, o delegado por requerimento, o MP por requerimento. Regras do pedido. Aqui é um resumo de tudo que a gente já conversou aqui para vocês memorizarem. O pedido deve demonstrar necessidade da interceptação, indicar os meios que vai ser feito e ser usados. O juiz deve decidir em 24 horas. São 15 dias a partir do começo da força-tarefa e da operação da interceptação, prorrogáveis por igual período. Vamos ver se eu esqueci de uma coisa aqui. Crimes previstos: realizar a interceptação telefônica ou telemática, escuta ambiental ou quebra de segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizado por lei. Eu prometo a vocês que eu vou comprar um ring light e vou botar fogo nesse. Captação ambiental ilegal, realizar a captação ambiental sem autorização judicial, quando exigida. Não há crime se a gravação foi feita por um dos interlocutores, isso a gente chama de escuta. Né? Se o agente violar o sigilo ou divulgar as gravações, a pena é dobrada. O agente público, eu estou falando. Inutilizações das gravações. Gravações irrelevantes, a prova deve ser inutilizada por decisão judicial, podendo ser acompanhada pelo MP e a defesa. Isso evita abuso de informações pessoais sem valor probatório. Aquilo que eu falei, 5% da interceptação, o cara está falando de coisas que o fato tem com relação à investigação. 95% ele está falando com a mulher dele, com a amante dele, então não tem sentido. Por isso se chama inutilização por ordem judicial. Fechamos, pessoal. Terminamos a lei 9296. E no próximo vídeo eu vou começar interrogatório e confissão. Tá bom?